podcast da CEGED Consultoria está recebendo hoje para conversar sobre um tema bem relevante o Alex Tello, que é nosso parceiro, auditor, perito. E hoje o nosso tema vai ser esse, auditoria e perícia. Mas antes de ingressarmos aí no tema, falar um pouquinho sobre as questões técnicas, eu gostaria, Alex, primeiro de agradecer sua presença, agradecer por ter aceito o convite. E também queria que você falasse um pouco de ti e como que você foi parar, né, nesse segmento tão específico e com um trabalho tão minucioso que te levou a trabalhar nesse segmento. Olá, Patrícia, obrigado pelo convite. Eu me sinto realmente honrado aqui poder estar participando aqui desse podcast, falando um pouquinho aqui do tema, sobre a minha vida também, né? É muito bom, né? Bom, Patrícia, é o seguinte, eu estou com 49 anos, a minha vida contábil, na verdade, começou bem lá de trás. Quando eu tinha 14 anos, 13, 14 anos, eu me lembro de estar revirando alguns arquivos lá em casa. Meu pai ele sempre foi empresário, mas ele teve a formação dele há muito tempo atrás, uma matéria de contabilidade, e por um acaso ele tinha um livro lá. Então eu com 12, 13 anos eu acabava mexendo nos livros. A minha tia, ela é técnica em contabilidade, mas não exercia a profissão diretamente. Legal. Trabalhava na área de recursos humanos, enfim. E com 14 para 15 anos, eu terminando o 8º ano, na época era a 8ª série, não tinha a 9ª série. Não tinha, eu também sou dessa época, de que não tinha, isso denuncia, né, a nossa idade. Isso foi o ano de 1990, até foi uma coisa muito engraçada, porque eu fui para o técnico de contabilidade. O meu primeiro dia de aula foi quando houve aquele bloqueio do plano econômico do Collor. Uau, já começou no tema quente, já. Já comecei ali. E ali eu estava com 14 anos, 15, 16, eu fiz o técnico em contabilidade, na época o colegial, o ensino médio era o colegial técnico em contabilidade, né? E terminei com 16 para 17 anos, e nessa época eu comecei a trabalhar em um escritório de contabilidade na área fiscal. Então comecei a ter contato com a área fiscal, repartições, junta comercial, Secretaria da Fazenda, enfim, enfrentar todos os desafios que na época um escritório exigia, né? E a gente não tinha esse mundo totalmente informatizado, era muito precário, né? Sim, era muito manual, tudo muito no improviso, datilografia, enfim, formulários, muito papel, né? Então, branquinho, carbono. Totalmente. E nessa época, quando eu cheguei aos 17 para os 18, eu fui dispensado do Exército. E aí me surgiu uma oportunidade de trabalhar numa construtora. Então, enviei currículo, fui chamado e comecei. Ali eu comecei a ter um contato com a contabilidade. Me lembro que no primeiro ano que eu cheguei a ficar um ano mais ou menos nessa empresa. Lá para o 9º mês, 8º mês, a empresa foi auditada. Aí tive o primeiro contato com a auditoria. Falei, mas o que será isso aqui, né? E aí... O que será que é? Comecei a ver um pessoal vindo, examinando livros, razões. E eu falei, mas o que será isso? E aí comecei a entender um pouquinho mais e me interessar. Acho que aquilo me chamou a atenção. Nossa, realmente, não que eu não vá trabalhar muito, mas é um trabalho diferente. Eles já estão pegando prontos o meu serviço, o meu trabalho. E lógico que eles também trabalham demais, mas é uma outra percepção, uma outra ótica no trabalho. Então, eu comecei a me interessar e aí eu já estava no 3º ano de contábeis, com 18 para 19 anos. Uau, do técnico. Não, da faculdade. Da faculdade. Uau. Eu terminei a faculdade o técnico com 16 anos. Uau. Entrei na faculdade com 17. Super jovem. Aí meus pais precisavam, até me lembro que eles precisaram fazer uma autorização, porque eu não tinha 18 anos para poder assinar como menor. Aí entrei na faculdade. Então, no 3º ano, eu já estava em contábeis com 19 anos. E aí eu entrei em uma empresa de auditoria, saí dessa construtora, entrei numa empresa de auditoria, mas o meu foco, eu trabalhava só com ICMS e IPI. Certo. E atendendo prefeituras. Então, o nosso foco não era contábil, a gente trabalhava muito com a área fiscal, recuperação de tributos, indiretos, e dali também prefeituras. Passados uns 2 anos, eu já estava com uma certa experiência, um amigo meu, isso já estamos falando em 98 já. Um amigo meu falou, Alex, ele é um advogado, eu tenho um escritório aqui, meu escritório fica aqui no Brooklyn, você não quer trabalhar aqui? Eu tenho uma sala aqui.
E aí eu me aventurei em tentar fazer um primeiro escritório de contabilidade ali. Uau, super jovem. Já comecei a pegar alguns clientes, meu pai me ajudava com algumas indicações, né? Comecei a montar uma pequena carteira de clientes e ali eu já posso dizer que eu comecei a ter um primeiro contato com a perícia. Por conta que esse advogado ele me passava alguns processos trabalhistas e na época eu comecei a desenvolver alguns cálculos de liquidação. Sim. E começou a aparecer alguns condomínios para fazer uma perícia, mas a gente não tinha curso, a gente não tinha material. Eu me lembro que a literatura era muito escassa, então eu tinha um livro. Então daquele livro que eu não me lembro agora o autor, era um livro só que tinha, pequeno. Dali eu comecei a desenvolver uma metodologia, eu fui quase um autodidata e fui fazendo. E fui pegando, fui desenvolvendo. Mas aí eu percebi quando eu tinha mais ou menos uns 22, 23 anos que faltava alguma coisa. Voltei para a auditoria. Voltou para uma empresa de para auditoria. Uma empresa de auditoria. Encerrei aquelas minhas... Fiquei 3 anos trabalhando como autônomo, voltei para a auditoria e fiquei mais uns 5, 6 anos trabalhando em auditoria de balanços, controles internos. Até que em 2006 eu conheci a Michele, que era minha namorada, hoje é minha esposa, né? Sim. E ela já tinha um escritório vindo do pai dela de contabilidade. Sim. Eles mexiam um pouco com a auditoria e dali demos sequência. Aí ela montou o escritório da auditoria e eu passei a ter uma pequena participação na sociedade ali da auditoria. Me registrei na CVM em 2009 e de lá para cá só auditoria e perícia. Aí quando deu mais ou menos em 2006, 2007, eu comecei a ter bastante nomeação já no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Fui fazendo bastante trabalhos, assistências técnicas, auditorias e fazendo até hoje. Quando foi em 2019, eu me credenciei no Ministério Público do Mato Grosso para fazer trabalhos de perícia investigando fraudes em licitações, câmaras municipais, então assim... Já no direito administrativo, saindo um pouco do judicial, do contábil, indo para o direito administrativo. Exatamente. Trabalhar para o Ministério Público é muito gratificante porque, na verdade, você trabalha dentro de um inquérito civil, sigiloso o processo, né? E você acaba auxiliando os promotores de justiça na investigação de eventuais superfaturamentos. Sim. Então isso me proporcionou, assim, me direcionou muito academicamente para o que eu queria estudar, porque além da auditoria faço a perícia judicial contábil, e aí eu também entrei nesse foco do direito administrativo, que me exigiu especialização em contabilidade pública, licitações. Sim. Então o leque foi ampliando, Patrícia. Muito legal, muito. Então a gente falou assim, não, é uma trajetória lindíssima, né? De muito trabalho, de muito estudo, especialização, recusas, né? E voltar para o mercado, buscar mais informação para poder voltar a ter um negócio. E eu acho que a excelência no trabalho técnico vem muito disso, né? Você faz algumas renúncias para você avançar tecnicamente, depois você voltar e ter um negócio, estar estruturado como deseja, né? É um caminho de idas e vindas e de muito estudo, né? Para abrir esse leque. E aí, nós falamos um pouquinho sobre o que é a contabilidade em si, né? Citamos contabilidade, auditoria e perícia. E aí a primeira coisa que eu gostaria de conversar contigo é essa diferença. Então, a contabilidade, a nossa audiência geralmente é de clientes ou de parceiros, então eles têm muito concreto, assim, no pensamento deles e na rotina, o que faz um contador. Então, o contador está lá para processar as informações, né, financeira, para auxiliar na preparação das folhas de pagamento, né, de toda a parte ligada aos colaboradores, a recursos humanos da empresa. Também tem a parte de cálculo dos tributos. Eu também comecei na área fiscal, né, nós temos esse mesmo DNA de começar na área fiscal, que é uma área que já traz assim bastante minúcia, né, muita especialização. E então eles têm muito claro o papel do contador até entregar as declarações, atender as fiscalizações, mas aí o que eu gostaria de trazer para ti, queria que você comentasse um pouquinho, qual é a diferença entre auditoria e perícia para quem não está acostumado com esses temas? Perfeito.
Vamos lá. Na verdade, dentro da profissão contábil, até por uma questão legal, o profissional que estuda ciências contábeis, ele pode atuar em diversas frentes. Certo. Ser um contador de custos, um controller. E dentro dessa norma contábil, ele fala da auditoria interna, auditoria externa, a perícia. Quando a gente fala em auditoria, eu vou passar por uma percepção que eu fui formando ao longo dos anos, né? A auditoria e a perícia, na verdade, eles têm uma característica de investigação. Tá? Quase um detetive. Quase um detetive. Meu filho um dia me disse que queria ser detetive. Eu acho que eu vou trazer ele para ser auditor, perito. Eu falo, olha, filho, tem um ramo dentro do trabalho da mamãe que você pode ser detetive. Isso. É um pouco isso. E assim, na verdade, eles têm não só a questão também da investigação, mas eles têm uma questão de um olhar de um terceiro para um objeto para que se tenha uma transparência. Sim. Então, por exemplo, quando você precisa de uma auditoria, você precisa de um olhar de um profissional que tenha o conhecimento científico sobre aquela matéria para testar se aquilo está acontecendo de verdade. Para o judiciário também existe essa auditoria também, só que ela é chamada perícia. Tá? O que muda na prática, na verdade? A auditoria ela tem diversos segmentos dentro da auditoria com diversos tipos de trabalho. A perícia, ela normalmente, quando você envolve a questão da perícia, ela está sempre em um contexto judicial. Ou quem te contrata, ele está pensando em judicializar uma ação, ele te pede um parecer sobre uma circunstância, certo. E dali ele pode servir como um embasamento para um advogado distribuir numa ação, formar uma prova prévia, pelo menos, né? Ou em alguma dúvida em que algum momento um juiz possa ter durante um processo judicial. Pela falta de técnica contábil, ele formula algumas perguntas, alguns quesitos para alguém técnico responder. Exatamente. Pelo próprio Código de Processo Civil, o juiz ele não é a prova. Sim, então ele só julga. Então, ele precisa de elementos, exatamente. Né? Então isso aí está na lei, certo. no Código de Processo Civil. Salvo engano, o artigo 146, 156. Então, ali dentro, o juiz ele sempre vai ser assistido por um profissional científico. Então, ele pode ser assistido por um engenheiro, um contador, um administrador, enfim, um químico, um médico, né? Então, que na nossa área, às vezes, vamos trabalhar na área da perícia. Um juiz ele precisa aplicar a justiça, porque quem julga é o juiz. Então, ele precisa ter os maiores elementos e o melhor embasamento para que a decisão dele não cause uma injustiça. Então, o que ele busca? Ao longo dos anos a gente acaba percebendo isso. Ele busca se certificar ao máximo possível com todas as provas que ele puder, todos os elementos. Então, ele vai buscar sempre os profissionais mais qualificados, porque o perito na lei, ele é de confiança do juiz. Sim. O juiz, ele confia. O perito, ele é o olho do juiz. Sim. Então, ele não vai entrar em matéria de direito, mas ele vai interpretar todo aquele processo e ele vai traduzir em normas contábeis um resultado que vai facilitar o juiz. Para ele sentenciar, para ele tomar uma decisão, para as dúvidas dele serem respondidas, né? E o princípio dessa prova é a decomposição. Quando a gente verifica na medicina legal, um perito criminal, quando ele faz uma autópsia no corpo, ele decompõe o todo, os órgãos, fígado, para analisar a baleia. Pedacinhos, né? Exatamente. O perito contábil ele vai usar a mesma sistemática. Ele vai decompor o todo e naquele pedaço ele vai chegar onde é que está o problema. E ele vai fundamentar cientificamente aquilo. Ele vai usar o mesmo raciocínio, porém ele vai aplicar aquilo na contabilidade. Sim. Daí, mais para frente, eu até falo um pouquinho da importância do estudo e do aprofundamento em outras áreas também. Porque ele vai ter que ter essa visão. Ele vai colaborar com o juiz e ele é um investigador, né? Então, a amostragem dele é o todo. Ele vai ter que olhar tudo. Sim. Já numa auditoria, vamos trabalhar aqui de uma forma bem simples. Uma empresa precisa de um balanço auditado para que entregue ao banco. Certo. Então, o banco, para renovar o cadastro, ele pede um balanço auditado. Para ter mais confiança nas informações. Isso, exatamente. Para saber se, de repente, o gerente precisa aumentar o limite, se ele vai conceder um empréstimo, se aquele empréstimo concedido a empresa está conseguindo pagar, se ele vai aumentar algum crédito, enfim.
várias circunstâncias, né? Quando o auditor pega aquele trabalho para fazer, na verdade o balanço não foi fechado ainda. Ele vai andando, normalmente a contratação de uma auditoria é antes do fechamento do balanço. Para trabalhar a 4 mãos com o contador, para caminhar nas conformidades. Exatamente. É o que a gente fala dos controles internos. Então o auditor ele vai pegar uma amostragem, ele vai fazer um plano de auditoria, ele vai entender todo o trabalho, tudo que a empresa faz. Existem normas específicas do Conselho Federal de Contabilidade que fundamentam os questionários dos auditores, né? Então eles vão fazer uma investigação, mas a diferença é que ele não vai trabalhar na decomposição. Ele pega uma parte, é uma decomposição em parte. Ele vai trabalhar com cálculos estatísticos e ele vai trabalhar com probabilidades. Se eu aplicar um teste em 60% de uma conta, 70%, eu vou considerar o 100% como validado? Então, antes dele estimar isso, ele faz um estudo do controle interno, que é aquele operacional que você falou. Sim. O contador ele faz uma boa escrita fiscal, se a informação vem de forma adequada, os documentos eles vêm caprichados. Então, o capricho da empresa com as suas informações, os seus controles do financeiro, pessoal, isso forma o controle interno. O auditor começa a trabalhar na auditoria nesse controle interno, antes de chegar na contabilidade. Certo. Porque se acontecer alguma coisa errada com a empresa, ele está num flagrante também, então é antes de acontecer. Sim. Se uma empresa vai ter um problema de enviar um balanço falsificado para o banco, o auditor ele vai pegar isso antes. Sim, ele vai avaliar via controle interno, porque ele, na verdade, o trabalho final dele vai unir, né, esse trabalho entre o controle interno da empresa e entre o trabalho do contador, que geralmente é muito mais focado no atendimento da legislação fiscal tributária, né? Então, o auditor ele vem para verificar os controles internos e tentar unir isso da melhor forma. A emissão do parecer de uma auditoria para dizer se um balanço está certo é um conjunto dessas análises. Não é só olhar minha contabilidade, tal débito, crédito. Não, ele tem que olhar a qualidade dessa informação. Como é que chega? É só um número, mas ele tem que traduzir aquilo na realidade. Sim. Então ele pega todo o circuito no planejamento dele, daí a responsabilização do auditor maior até, muitas vezes, em algumas circunstâncias, maior até que a do contador. Sim, porque ele vira um revisor, né? No sentido de, olha, eu já ouvi muito isso. Eu acho que depois a gente pode falar sobre essa dor, né? Que é do tipo, o contador se eximindo de alguma questão porque ele diz, eu fiz, mas a auditoria validou. Ou eu fiz, mas a auditoria não pegou, né? Essa expressão, né? Como é trabalhar nesse cenário? O que acontece? Já na contratação, o auditor ele precisa se certificar da idoneidade da administração. Existem questionários fundamentados nas normas contábeis que já no momento da contratação, na qualidade, na aceitação do cliente, o auditor já faz uma pesquisa prévia se ele pode ou não aceitar esse cliente. E dali ele já vai vendo a idoneidade, ele tem acesso a elementos que o contador não tem. Sim. Então ele vai ter leituras de atas, ele vai ter contratos, então muito mais informações que para ele não podem ser omitidas quando ele solicita. Okay. E ao contador, muitas vezes, a empresa não passa aquela informação na íntegra para o contador. Passa só aquilo que é documento fiscal contábil, não tem mesmo acesso a atas, a decisões, deliberações e os impactos que isso tem, né, na administração. Isso. Tanto que existe uma norma de contabilidade, a 570, que fala de continuidade operacional. O auditor deve estar muito atento nos próximos 12 meses, se a administração tem se reunido e quais são os planos dela para os próximos 12 meses. Para evitar que a empresa suma do mercado, falar, o contador, o auditor é que cuida. Não, então o auditor ele é responsabilizado na medida em que ele tem o poder também. Então, assim, o poder é dado, não que o contador não se responsabilize, mas ele vai se responsabilizar por aquilo que chega para ele. O auditor, eles tentaram quase fazer que o auditor tivesse uma bola de cristal. Sim. Mas com o estudo e com o trabalho e com o aperfeiçoamento, o auditor ele tem condições de identificar, até pela experiência, um auditor já mais experimentado, ele consegue desenhar uma tendência
pela experiência de trabalhos anteriores, se aquela empresa ela vai conseguir se manter muito no mercado ou não. Se ele perceber por alguns indicadores que não vai, ele já dá um alerta antes de fechar esse balanço tempestivamente. Sim, e ele não é obrigado a entregar um balanço auditado. Ele pode ser contratado, ele é contratado para o exame das demonstrações. Mas num contrato de prestação de serviço, o auditor sempre coloca, havendo impossibilidade da emissão do parecer, uma carta justificativa será enviada à administração, porque ele pode se retirar no meio do trabalho com a fundamentação devida. Se a operação do cliente ferir alguma norma ética que ele identifique durante o exame. Ele sai. Então, nesse caso, nós podemos ter aí a auditoria com o parecer e sem o parecer. É difícil acontecer, mas pode acontecer se houver uma situação muito... Porque quando o auditor já faz o planejamento, ele já tenta corrigir. Tá? Então ele já tenta corrigir, já fala, olha, aqui vocês não estão mostrando alguma informação para mim, mas eu vou precisar. Se a empresa começar a não mostrar e tiver alguma coisa que possa comprometer ou prejudicar um acionista ou alguma informação, o auditor ele já, pela prática dele, ele já tem o caminho de abandonar o trabalho e fundamentar. Falar, olha, aqui vai dar um problema, eu vou dar um parecer com ressalva e essa ressalva vai virar adverso, porque contamina muito o balanço. Se a empresa ainda não mantiver, aí ele tem a prerrogativa de fundamentar e sair do trabalho por uma questão que fere o princípio ético. Porque ele também não pode se comprometer com uma circunstância que é o nome dele. Que está ali assinando, que está se comprometendo. É verdade. E na auditoria, Patrícia, tem mais uma outra questão. Se um auditor ele tiver algum problema com o trabalho dele, que repercuta mal ou não foi feito, não é só ele. Hoje o mundo está tão informatizado, todo mundo conhece, ele acaba prejudicando a classe inteira. Sim. Né? Eu vejo dessa forma. Acaba fechando as portas para novos trabalhos, né? Porque é uma questão de uma nomeação, por exemplo, para uma perícia, né? Uma contratação de maior vulto e realmente, né? A classe contábil ela tem muito disso, né? A gente se incomoda quando a gente vê um profissional que está destoando das normas e das técnicas. E aí me gerou uma curiosidade, né? Porque o que acontece? Você disse assim, olha, eu entro nas questões do contador, e eu sei que isso pode gerar um incômodo, né, para o contador, e eu entro nos controles internos, e isso também pode gerar um desconforto quando você chega para a área administrativa da empresa em si. Como contadora e advogada, eu sei quais os benefícios que uma auditoria traz para a administração da empresa em termos de tomada de decisões. O que você falaria aí para um empresário que vê a auditoria como algo rígido, como uma obrigação necessária, o que você falaria para um empresário no que a auditoria pode contribuir para a administração dele, para ele como administrador, como tomador de decisões? Bom, vamos lá. A questão da auditoria, é como eu havia te falado, ela está muito relacionada à transparência. Então, aquela questão que o empresário, às vezes, ele fala assim, eu misturo, ainda existem empresários que misturam as contas pessoais com as contas da empresa. Ainda tem. Ainda tem. Não é pouco. Então, isso é um problema, porque até na própria perícia, se ele tiver um problema que envolva perícia, um problema judicial em que o juiz peça a contabilidade e estiver essa confusão patrimonial, ele só vai saber na hora que o juiz pedir. A gente torce para que não aconteça. Sim. Mas quando o juiz pede, se ele perceber que tem confusão patrimonial, isso aí pode caracterizar crime pelo artigo 1030, acho que do Código Civil, que ele fala da confusão patrimonial. Isso. O princípio, ferir o princípio da entidade. E aí misturou as questões pessoais, né, financeiras pessoais com as da empresa, né, da entidade, feriu o princípio da entidade e aí acaba invalidando, né, a documentação contábil. Isso, exatamente. Então, assim, em nível de mercado, o que eu entendo? Empresas que estão nesse segmento e que fazem ainda isso, ela vai continuar funcionando, a gente não sabe até quanto tempo, né? Porque a concorrência no mercado está muito grande e os capitais estrangeiros estão vindo, os fundos mesmo investindo em empresas, né? Então,
não dá para saber até o risco de continuidade dessa empresa. Ele vai, eu sempre trabalhei assim, vai funcionando? Até pode funcionar por um tempo, mas a gente tem que pensar o seguinte, que naquele segmento dele, grandes fundos de investimento estão investindo em novas empresas, novas startups, né, para esse tipo de segmento e que um dia podem engolir ele. Por quê? Um fundo, por exemplo, ele vai investir num tipo de empresa. Você tem uma empresa que é bem arrumadinha, ela é bem separadinha. Ela está tendo a cultura de já implantar uma auditoria. Um investidor vai ter um valor agregado diferente na hora de investir, Sim. vai te injetar às vezes algum capital, porque fala, não, essa empresa é auditada. Porque para você ter um capital injetado, você ter um crédito a mais, uma entrada de um sócio capitalista, quem tem dinheiro não vai colocar o dinheiro em qualquer boca. A gente Sim. fala isso, né? É a startup crescer organizada, né? Crescer com uma mentalidade já de organização, né? Quando ela opta por ter auditoria, ela já cresce com essa mentalidade de ter um compliance para o investidor olhar e dizer, olha, eu estou em dúvida entre essa ou aquela, mas essa daqui é auditada, me parece ser mais organizada, então ele opta por fazer um investimento na empresa que ele entende que está mais preparada. E eu vou até mais além. Esses fundos de investimentos, eles são auditados por conta de registro na CVM, e eles exigem o auditor com CVM também para auditar. Né? Então, é assim, o contador ele pode fazer auditoria quando não é uma profissão regular, quando não for uma empresa regulada em mercado de capitais, planos de saúde, mas em algumas circunstâncias se exige. Então, por exemplo, você tem um fundo que ele precisa investir um dinheiro numa startup. O fundo ele é auditado. Ele tem natureza de instituição financeira, né? Correlatos, atividades correlatas à instituição financeira. Automaticamente esse dinheiro, quando ele for destinado a alguma startup, ele vai ter que prestar conta para os acionistas dele. Então, assim, por que você direcionou para aquela startup? Então, ela tem que ser auditada e ela tem que ter as contas muito transparentes para que o fundo não perca dinheiro e ele também não incorra nenhum problema legal. Então, assim, a dica que a gente pode falar é o seguinte, quando você já estiver num processo de crescimento, porque no Brasil é muito engraçado, o brasileiro, diferente da cultura norte-americana e europeia, o brasileiro primeiro ele cresce o negócio para depois ele arrumar o controle. Ele se organizar, né? Ele espera sobrar dinheiro, né, na visão dele, para ele investir em melhorias de controle, em ter um software, em ter um sistema, né, investir numa tecnologia ou em ter um profissional, né? Geralmente os que começam falam, não, pega a recepcionista, coloca ela para fazer o contas a pagar, contas a receber, e às vezes não qualifica aquele profissional, né? Acaba sendo uma função. Eles ficam tão fissurados no core, né? Na atividade, e aí eles deixam essas funções administrativas de lado e vão se organizando só quando crescem. Isso é ruim, né? Isso já é cultural. Já. As empresas norte-americanas elas já começam, eles têm uma cultura do manual. O que não estiver em manual não existe. Então, assim, nós auditores trabalhamos com essa questão e até da perícia também nós utilizamos. Sim. Se a gente não tem um manual de qualidade, de controle, não está feito. Então eles seguem, até porque a auditoria ela segue o sistema inglês e norte-americano. Então tem essa cultura de origem, a origem da própria auditoria na Inglaterra, e que foi passada por uma questão de colonização lá para os Estados Unidos. Mas existe essa cultura da manualização. No Brasil, não. Cresce-se até uma questão assim, a contabilidade sempre foi olhada como um instrumento para reduzir imposto. Isso. E não, então talvez não vou culpar também o empresário por conta disso, porque a gente sabe a dificuldade que é manter uma empresa aqui no Brasil com essa elevadíssima carga tributária. Né? Sim. Eles abrem pensando, vamos ver se vai dar certo para depois eu investir no negócio. Né? Sempre uma tentativa, né? Sempre tem essa natureza de eu vou ver no que vai dar para depois eu investir. Então, nessa linha, se o empresário entender que ele já passou dessa fase, a empresa já está se estruturando, se organizando, é interessante ter uma auditoria, Patrícia, pelo seguinte, questão de controle interno, até eu vou falar, nem vou falar em questão de investidor, mas de repente um dia o dono da empresa fala assim, eu quero vender essa empresa. Então, na hora de fazer um valuation, que a gente fala que a valorização da empresa, uma empresa que tem um controle interno desenhado com mais efetividade, ele vai ter um valor melhor
do que aquela empresa que não tem. Então, se tiver uma opção de um investidor com capital para ele investir, ele vai investir num lugar mais seguro. Esse é o pensamento que se tem. Então, a vantagem é essa, né? Além, claro, de você ter... A auditoria não é um atestado, mas ela te dá uma segurança melhor um pouco nos números. Porque às vezes a pessoa fala, está auditado, então eu posso fazer tudo, mas não é bem assim. Os auditores acreditam, quando ele emite um parecer, que a empresa esteja apresentando as demonstrações em ordem. Sim. Mas isso pode ajudar, de repente, num princípio de transparência num judiciário, numa autuação, às vezes, de tributária do Estado, da Receita. Claro. Oh, mas essa conta foi auditada, por que a Receita também está auditando? O que deu de diferença? Então, às vezes, pode ser questionado o auditor, de falar, não, auditor, mas você olhou isso aqui, a Receita está me questionando. Às vezes o auditor fala, não, mas isso aqui não era, isso aqui a gente auditou, mas foi uma interpretação da lei que afetou isso aqui. Vocês estavam seguindo, então, até como meio de prova, essa idoneidade, essa transparência, ela colabora depois a favor do empresário. Porque no Código Civil ele diz o seguinte, que os livros contábeis obrigatórios, livro diário, razão, eles fazem prova contra quem o produz. Então é assim, se a contabilidade ela não estiver revestida de todas as formalidades, então a gente até acrescenta a auditoria junto, ela faz prova contra quem fez. Sim. Então, se você mostra um número, você está sendo executado em algum processo, você mostra uma contabilidade que ela não tem apoio de controle interno, de uma auditoria, pode fazer prova contra ele mesmo. Sim, sim, porque é ele que se responsabilizou pelo registro, né? Eu costumo, assim, em algumas conversas com empresária, tem empresário que até disse para mim, ai, tal coisa, eu demorei para te contar ou pedir opinião porque eu sabia que você ia brigar comigo. Porque eu geralmente sou dessas, assim, mais rígidas com eles, assim, de crescer organizado, de ter controles, de ver, né, essa questão contábil com esse viés de ajudar e não de atrapalhar. E muitas vezes eu encontro empresas nacionais e multinacionais em que nós temos administradores não sócios comandando essas empresas. Então, é um profissional que não é sócio da empresa e que é contratado para administrar essa empresa. E aí eu sempre digo a eles, audite. Porque é um sinal de transparência da sua administração, é uma validação da sua administração, também é ali algo que você consegue verificar, prevenir fraudes, né? Auditar a prevenção de uma forma a prevenir fraudes, atestando aí que você cumpriu com os requisitos legais. Então, não só o empresário, mas o administrador que não é sócio, porque o empresário ele vai muito no risco do negócio, às vezes, não, mas isso é risco do negócio, aquilo é risco do negócio, mas o administrador não, ele está ainda mais comprometido com esses números, né, e responsabilizado civilmente também pelos atos dele. Então, eu pego no pé dos administradores não sócios também. O que você acha sobre isso? Vamos lá. O princípio do administrador é otimizar o lucro dele. Então, a gente sempre analisa também a questão do controle e o que a gente chama de apetite pelo risco. Então, no caso a CVM, ela monitora também, ela sinaliza a Bolsa de Valores, no caso de empresas reguladas, quando o apetite pelo risco está muito alto. Então, eles têm essas sinalizações também. A questão do controle interno é o seguinte, existem muitos estudos internacionais, nacionais também, que falam sobre a questão do controle interno. O controle interno, ele não pode burocratizar também um negócio. Ele tem que ter um nível, mas aí a empresa tem que desenvolver um estudo interno dela. Ele não pode ser igual você falou, o cliente briga comigo. Às vezes tem cliente que não aceita nada e tem cliente que ou já tem até medo, mas assim, ele precisa ter um mínimo de entendimento do risco, porque depois aquilo pode virar uma contingência para ele. Né? Então, assim, aí precisa analisar o quanto o empresário está disposto a assumir o risco, porque uma coisa é o seguinte, ele tem o risco do negócio, é igual um jogo, ele aposta, e ele quer ganhar, ele vai jogar todas as cartas dele. Tá? Só que se ele ganhar, ele vai ganhar. Se ele perder, como é a minha visão, ele não divida a responsabilidade com o contador. Exato. Porque é uma prática aqui no Brasil de dividir o prejuízo com o contador. O meu contador. Às vezes pode acontecer, mas é preciso entender o seguinte, por isso que é importante o contador,
ele ter uma separação muito clara do que ele faz, e as atas de reuniões de diretoria têm que demonstrar isso, da responsabilidade dele. Então, assim, o empresário assumiu o risco, ótimo, não tem problema. Mas se der certo, pô, torce para ele dar certo, que ele vai abrir muita empresa. Mas se der errado, ele não joga essa conta. Exato. Principalmente se você alertou. Exato. E a gente sabe que aí o contador ele depende do que ele tiver de controle, de protocolos, de correspondências, para se defender se tiver algum problema. Porque dependendo, esse tipo de empresário que tem um apetite de risco muito elevado, alto. Ele não vai medir consequência para colocar responsabilidade. Sim. Então, o contador tem que tomar muito cuidado com isso, o auditor também. Então, tem que ser, até pelo fato de termos essa formação, é sempre bom alertarmos, não burocratizarmos o negócio do cliente, mas alertarmos que até esse risco aqui você tem, passou disso aqui, tá ciente? Estou ciente. Então tudo bem, você assume. Registra-se, né? Eu acho que é isso. Sem problemas. Eu já vivenciei alguns casos em que realmente o empresário tomou a decisão e o contador alertou, mas mesmo assim depois houve uma tentativa de responsabilização, mas estava tudo registrado, tudo bonitinho ali, né? Como manda o figurino, que a gente diz. Sobre casos, né? Que eu estava aqui pensando em casos. É sempre bom uma fofoquinha também, né? Eu queria que você, se você se recordasse, contasse pra gente de algum caso prático, alguma experiência que você vivenciou em que a perícia ela foi fundamental para a decisão, ou a auditoria, ou a perícia, foi fundamental para a decisão. Por exemplo, estava tudo construído de uma forma A, mas aí veio ou a auditoria ou a perícia e trouxe um elemento que mudou todo o caso, assim, pensando, você se lembra de algum caso prático que te chamou a atenção? Olha, foram muitos casos, aliás, todos os dias eu tenho casos assim de cinema, mas vamos pegar algum caso aí mais... Cinematográficos. A gente na perícia, eu até brinco que a gente vive muito na emoção. Na auditoria a gente tem um trabalho, mas a gente já tem um perfil do cliente, então sabe, agora na perícia, quando você começa a fazer a perícia, o juiz te nomeia em algum caso e você tem que estudar o processo. Então, são das mais variadas, desde pensão alimentícia, solução de sociedade, apuração de haveres, tudo que você imaginar vem. Mas tem um caso, assim, agora você me falando, me lembrei de um caso, uma certa vez, em que fui nomeado por um determinado juiz, em uma empresa que ela contratava representantes comerciais. Certo. O representante comercial entrou com uma ação, pedindo X valor, com base em pedidos de vendas, enfim. O juiz pediu uma perícia para saber exatamente, porque eram muitas notas fiscais, muitos pedidos de vendas, né? Então, quem olha aquele primeiro momento fala, não, realmente o vendedor tem o direito daquele valor, realmente tem uma comissão, eles têm um contrato. Só que você fazendo o estudo do controle interno com o auxílio do conhecimento da auditoria, foram feitas algumas diligências dentro dessa empresa. Aí você chegou até na TI. A gente chegou até na TI, no banco de dados, com autorização judicial, o juiz autoriza. E aí a gente acabou levantando toda a circunstância em que muitos pedidos davam entradas, geravam recibo e depois era cancelado. Então eram pedidos frios. E ele estava pleiteando remuneração em cima de pedidos que ele lançou e cancelou. E aí ele pegou bem nesse momento em que a empresa estava fazendo uma troca de sistema. Só que a empresa tinha o backup antigo e o sistema atual. Isso não dá para ver no processo, isso aí não estava à mostra. Nos autos, não. Estava oculto. Estava oculto. Aí na hora que faz a investigação, toda a linha, aí mostrava, tinha um backup à parte. Então aí foi mostrado, foi feita a reconciliação, a perícia falou, não, Vossa Excelência, aqui, esse pedido aqui realmente tem, ele se concretizou. Sim. E se concretizar, até recebeu o dinheiro, não é só também emitir a nota, então recebeu. Tinham muitos aqui que não existiam. Aí deu uma litigância de má-fé para... Super, muito legal. É uma investigação. É uma investigação. Você torce, você vibra quando você acha assim... é legal quando a gente faz um trabalho, porque depois o juiz precisa homologar o seu trabalho, né? Sim. Então é legal quando você vê o juiz. E ele vai sempre te nomeando, é bacana isso, assim, pela qualidade. Mas vem todo tipo de circunstância, é seguro, é desapropriação, vem de tudo, tem de tudo. Que legal. É dinâmico, né? É dinâmico. E aí existe o tal do conhecimento multidisciplinar, Exatamente. né? Que você falou, conhecimento em outras áreas, por exemplo, de
pensar em pedir um relatório de um sistema, né? Pensar em pedir uma informação que não está nos autos, mas que pelo conhecimento que você tem em outras esferas, você consegue identificar ali uma necessidade de verificação. O que acontece, Patrícia, é que antigamente a gente falava que o perito, antigamente, há 20 anos atrás, aí, todo perito tinha sido auditor e contador há muito tempo. De uns tempos para cá que a gente vê, seja perito aí, curso de 2 meses, o cara, agora virei perito. Sim. Né? Então, assim, não tinha essa questão de você ter uma bagagem, eu ter trabalhado em escritório de contabilidade principalmente, passado por uma auditoria, ter amassado barro, que é o que a gente fala na prática, né? E dali você está calejado para você oferecer um trabalho para o judiciário, porque na hora que você está no judiciário, você é exigido, então você não pode... erro, ninguém está livre de ter erro. Sim. Mas o perito ele tem que demonstrar uma metodologia dentro do lado dele, como que ele chegou naquilo, sem ferir as leis também. Sim. Então existe todo um critério que ele tem que dar transparência de como ele chegou, porque ele não pode fazer uma busca de um elemento oculto, senão a prova ela fica imprestável, ele responde por isso. Então, o que acontece? Aquela figura do contador que só ficava atrás da mesa, fazendo guia, larará. Se ele não tiver um senso de questionamento, ele não vai. Por exemplo, uma formação, vou falar um pouco da minha formação. Fiz ciências contábeis, fiz 8 pós-graduações em áreas diferentes, de documentoscopia, informática, fiz um tecnólogo em investigação criminal 3 anos, para pegar a área de química, cena de crime, enfim, para ter tudo um apanhado geral, para a gente não ficar... preso à visão do contador. Exatamente. Estou terminando um mestrado em administração agora. Então, assim, você tem que pesquisar tudo. Eu fiz um curso de aperfeiçoamento em perícia em merciologia, que são joias, pedras preciosas, porque o perito ele tem que saber mensurar um diamante, pelo menos um pouquinho, quadros, obras de arte. Você pega num balanço, por exemplo, tem para depreciar obras de arte. Sim. Será que aquela obra de arte é obra de arte, não é? Arte. Então, assim, o que seria, né, uma obra de arte? No mínimo ele tem que conhecer. Então, assim, para você desenvolver uma criatividade, você tem que estudar área penal, área civil, você tem que estudar o direito, porque não esquecendo que a contabilidade ela é uma ciência, a contabilidade forense, que a gente fala, ela é uma ciência forense auxiliar ao direito. Sim, a gente não se sobrepõe. Sim. Então, a gente anda de acordo com o entendimento judicial, então a gente cria essa metodologia, mas para contribuir. Então, a gente é uma ciência forense para acrescentar. E se tiver outras áreas também que às vezes contribuam no processo, é muito importante isso aí. Muitos estudos complementares. Muitos estudos, e a gente até brinca que perito morre estudando, né? Então... É bom. O cérebro agradece, né? Tá sempre movimentando. É importante o perito estudar arte, música, porque essas áreas, elas também treinam muito a criatividade. E o perito sente isso na hora que ele vai fazer um laudo. E ele enxerga, talvez, coisas diferentes que outros não enxerguem. Né? Então, apaixonante. Você disse um pouquinho sobre a questão do contador que fica preso ao passado, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho, então, abandonando essa história do contador, do guarda-livros, que fica ali, né, engessado. Então, falando um pouquinho de futuro, nós estamos aí num momento em que a gente tem muitos softwares auxiliares, né, para contabilidade, também inteligência artificial cada vez mais, né, presente no dia a dia do nosso segmento. E eu gostaria de falar um pouquinho contigo, que você falasse um pouquinho quais são os desafios do futuro da profissão de auditor e perito com o uso da tecnologia. Você acha que isso vai contribuir, vai, por exemplo, substituir algumas funções? Claro que a gente vê que todo esse caráter investigativo é muito humano, né? Mas no que a tecnologia, no seu entendimento, vai contribuir para o futuro da auditoria e da perícia? Vamos lá, na verdade ela já está contribuindo. Então, assim, as auditorias internacionais, elas já têm investido já de alguns anos para cá uma quantia muito elevada de investimento no nível da tecnologia. Por quê?
Já se fala, inclusive já auditorias fazendo trabalhos com base em inteligência artificial e com a utilização de análises por algoritmos. Então já está tendo essas... Isso, assim, ao meu ver, tá? Eu acredito que muitas funções mais básicas, é porque a auditoria, ela é um trabalho que eu diria que ela é até militarizada na estrutura dela, porque ela tem uma hierarquia. Rígida. Exatamente, ela tem uma hierarquia baseada até em exército, né? O trainee, o júniors. Então ele tem, até ele chegar a um general que é um sócio, então ele tem uma hierarquia militar. Então ele é baseado na disciplina, na promoção, nos desafios superados. Eu realmente não sei te dizer hoje, vamos colocar até daqui a um ano, essas categorias mais de base. Porque se a inteligência artificial está substituindo esse trabalho mais braçal que a gente fala, sim. Então quem tiver mais ou menos na metade da pirâmide já pega pronto. Então eu não sei se esse pessoal da base vai ser substituído pela tecnologia. O pica-pau, né, que a gente fala. A menos que, de repente, esse pica-pau também já tenha uma boa formação de informática, então ele saia só dessa questão de contabilidade e economia e ele tenha um foco de informática e ele contribua na base, de repente, para trabalhar. Mas só a contabilidade sendo... Está condenado isso aí. Está condenado. Mas se ele tiver uma visão de informática, aperfeiçoamento, entender esses sistemas, eu acho que ainda eles vai ter uma... Vai ter sim. Vai enxugar, né, provavelmente a equipe, porque você via muito isso. Grandes empresas de auditoria, as Big Fours, com uma quantidade imensa, né, de trainees, com programas de trainees muito grandes, visando aí aquele profissional que fazia as conferências básicas pautado em documento mesmo, ficava conciliando manualmente ou em planilhas de Excel, mas um trabalho realmente de formiguinha, que pensando bem, realmente, se esse profissional ele tiver uma familiaridade com a tecnologia, em que ele possa usar a inteligência artificial, os softwares disponíveis, ele vai conseguir entregar essa análise de forma mais ágil e dando a mesma informação que o analista vai precisar para desenvolver um raciocínio e aí sim entregar um relatório, né? Até porque se fala muito na questão da auditoria da inteligência artificial. Ela falha às vezes, então, né? A gente também não sabe. Às vezes a gente confia demais, não dá para confiar demais não também. Dá. Então, assim, de repente, pode ser que essa base dessa pirâmide também, as auditorias, de uma forma geral no mundo inteiro, utilizem esses profissionais para já treinarem eles internamente, para eles auditarem as bases da própria inteligência artificial. Certo. Pode achar os gaps, o que a inteligência artificial está errando. Isso. De repente, fica condenado o trabalho como ele está, mas de repente, nesse modelo de negócios, nessa base, pode ser que tenha muita oportunidade. Verdade. Então, assim, fecha muita oportunidade, mas abrem-se outras. Então, eu, particularmente, não consigo ainda saber qual vai ser o impacto disso. Na perícia, melhorou muito a qualidade do perito, porque a gente tinha que fazer muita diligência, buscar processo físico, tinha que fazer diligência, juntar. Hoje você faz reuniões pelo Zoom, você coloca as gravações, as próprias audiências. Então, para o perito, ele ganhou em produtividade. Então, ele consegue trabalhar com mais conforto, né? Então, ele consegue ter uma informação mais prática e com menos sofrimento, vamos colocar assim. É verdade. Ajudou bastante. Hoje você tem lá o processo judicial eletrônico, você tem balcão virtual, que eu já usei, né? Então, realmente, essa tecnologia ajuda. E quanto a IA, essa questão dos assistentes, dos trainees, realmente pensando assim, porque a gente ouve colegas, contadores dizendo: estou desenvolvendo dentro da IA algo para relatórios, estou desenvolvendo dentro da IA algo para análise de balanços, estou desenvolvendo dentro... Então, na verdade, os humanos, né, ainda vão atuar muito nessa informação, prestar informação para a IA,
que a IA, óbvio, tem um banco de dados imenso, né? São desenvolvidos por empresas multimilionárias, mas ainda ela não vivenciou todas as experiências, né? Ela ainda não tem todos os detalhes, então ela é carente também de ser alimentada. Eu acho que embora realmente não esteja muito formatado, mas eu creio que seja uma sequência lógica mesmo disso. Sabe, Patrícia, na verdade, o que a gente tem ouvido muito nas palestras, nos congressos, é que o contador ele vai ter que se especializar em uma engenharia de computação, numa psicologia, Sim. Ele vai ter que ter uma formação mais multidisciplinar. Sim. Né? Não dá mais para ser igual aquela época dos nossos pais, dos nossos avós. Eu sou um engenheiro, estudou há não sei quantos anos, está 30 anos na empresa. Sim, nasce e morre engenheiro, não. Faz uma faculdade, às vezes nem faz uma especialização e passa a vida inteira fazendo não dá aquilo. Mais. Antigamente a gente, não era nem do meu tempo, mas as histórias dos antigos aí que a gente escuta, era muito difícil, tudo era muito difícil. Sim. Você não tinha água encanada, você não tinha a luz mercúrio que eles falam, né? Então não tinha nada. A Sim. perspectiva de vida, um homem morria com 40 anos, a gente escuta as histórias aí do pessoal mais antigo, né? E eles foram os que iniciaram e desenvolveram isso aqui. Então, assim, deram o pontapé inicial, fizeram muito, e daí as gerações seguintes foram dando sequência. Agora a gente não sabe as gerações futuras, nós estamos nesse contexto plantando, né? Sim. Agora a gente não sabe o que vai ser lá para frente, né? A gente vai fazendo o nosso com base no histórico que a gente tem, com o que a gente vai plantando, e a gente também sempre deseja um futuro melhor. Né? Muito bom, Alex, assim, eu estou encantada. Eu acho que lhe ouvindo, qualquer um tem vontade aí, que gosta de contabilidade, que gosta de legislação, de ir para esse segmento. Bom, nós estamos aí na nossa reta final aqui do nosso bate-papo, ficaria aqui falando muito mais sobre o tema. Gostaria muito de agradecer por você emprestar o seu conhecimento para a gente, dividir com a nossa audiência, extremamente importante, um conteúdo relevante, técnico, muito, muito bom mesmo, então muito obrigada. Queria abrir para você fazer alguma consideração de algo que você entende que é importante, que a gente não tratou, ou falar algo que você tenha o desejo nesse momento. Bom, Patrícia, eu inicialmente queria agradecer aqui a oportunidade aqui de estar participando, contribuindo também. É um aprendizado, porque também a gente sempre conversando, a gente sempre aprende. Pode ter certeza que eu aprendi alguma coisa também nessa troca de ideias, né? E o que eu vejo é o seguinte, nunca vai ser nada fácil na vida. A gente vai ter que sempre transpirar mais do que se inspirar. Então a gente só vai vencer pela persistência. Então não adianta falar, eu tenho um QI de 250. Não, você vai ter que sempre, você vai ter 1% só dessa inspiração e você vai ter que transpirar, vai ter que virar à noite, vai ter que se virar, porque o perito e o auditor, para ele vai sempre pegar a situação, nunca vai estar de acordo com o livro que ele aprendeu, nunca vai estar. Nesses 30 anos que eu estou trabalhando com isso, eu nunca peguei uma situação que falei, nossa, está de acordo com o livro. Não, você tem que improvisar, usar a criatividade, vai, funciona. Aperfeiçoar. Exatamente. E precisa ter tem que gostar do que faz. É verdade. Porque se você não gostar, numa primeira remuneração mais elevada, numa outra oportunidade que você tem, você larga. É verdade. Eu mesmo já tive oportunidades lá atrás de ter remunerações até mais altas e fiquei porque eu gosto do que eu faço. Então, a gente tem que gostar. E dá para perceber o amor que você tem pelo que você faz, e eu acho sempre muito bonito quando a gente encontra um profissional que se achou na profissão que exerce. Eu acho maravilhoso. Muito obrigada, querida. Eu agradeço. E ficamos por aqui, né? Hoje, nesse episódio maravilhoso aqui com a Alex Tello, falando sobre auditoria e perícia. E continuem seguindo o nosso conteúdo nas plataformas da CEGED Consultoria, né, no YouTube e também no Instagram. É sempre um prazer estar com todos vocês. Muito obrigada.